o passo, ele não é o final, ele é o meio. Vamos para mais uma entrevista aqui agora com Robinho e Evelyn. Um prazer tremendo encontrar com vocês aqui em mais um evento. E a pergunta que eu tenho para vocês é: o que faz um bom dançarino de gafieira para vocês hoje? E a gente estava falando sobre crianças bagunceiras, né? E eu acho que qualquer criança bagunceira tem capacidade de ser um bom dançarino de gafieira, né? E aí a gente depois começa, claro, a pensar em outras responsabilidades. Mas eu acho que, inicialmente, assim, uma forma da pessoa ser corajosa, destemida, eu acho que são importantes, assim, para um gafieirista ser um gafieirista, um bom gafieirista. E aí, acho que além dessa atitude, né, que a gente está falando aqui, eu acho que quando a gente vai pensar num bom gafieirista, né, eu acho que tem algumas coisas. A primeira é a experiência, né? A experiência, o tempo, né? O tempo, ele é importante. E aí, quando a gente está falando de samba de gafieira, a gente está falando também de uma cultura. E vivência é fundamental, né? Experiência. Então, isso é uma coisa que faz diferença. Acho também que a relação sobre a comunicação e a habilidade que você tem como dançarino. Então, a gente tem a oportunidade de fazer aula, então é importante que a gente continue fazendo aula. É importante que a gente se relacione com o baile, com o ambiente, com as pessoas, entendam sobre como é que a gente desenvolve dentro daquele salão, né? Acho que é importante também que a gente perceba o todo, né? Então, assim, a gente está falando de uma cultura que é coletiva, mas também, ao mesmo tempo a gente está falando de individualidade. E acho que é importante a gente perceber essa individualidade, né? Então, o bom dançarino de gafieira, ele consegue perceber, ele consegue se adaptar, ele consegue jogar, ele consegue ter jogo de cintura. É importante que ele tenha a escuta ativa, né? Ele é curioso, né? Como eu falei, ele é destemido, mas ao mesmo tempo ele é acolhedor. Ele sabe o momento certo de entrar, o momento certo de sair, o momento certo de falar, o momento certo de ouvir, né? Então acho que isso vai construindo um bom dançarino, né? E acho que para completar, né, essa coisa do acolhimento, né, ela é importante porque a gente precisa entender que essa relação dúbia ali entre essa dualidade, né, entre você ser uma pessoa que é um indivíduo e que tem as suas próprias características e você vive num ambiente coletivo, você precisa partir do ponto do cuidado, da responsabilidade com outra pessoa. Então isso torna o salão um salão que seja mais confortável para todo mundo de estar, que a sua dança ela seja mais confortável para a pessoa que está dançando com você e para o salão. Então, tudo isso acho que vai trazendo as habilidades de um bom dançarino. A gente também tem a relação de experiência corporal, né? Tem a relação, o quanto você consegue fazer a dança sem precisar do passo em si, né? Então, assim, quando a gente entende os contextos, quando a gente entende o porquê, quando a gente consegue perceber a música, tudo isso faz com que a gente tenha outras coisas para se relacionar que não é o passo em si. O passo é importante, ele é importante porque ele é linguagem, mas ele não é a coisa principal. Porque, assim, quando a gente dança doido, a gente está querendo criar um diálogo, a gente precisa se comunicar. E para eu me comunicar, o passo, ele não é o final, ele é o meio. Então, eu preciso também que isso crie uma relação ali harmônica, né? Então, assim, é mais importante que um dançarino tenha consciência corporal, que ele tenha consciência coletiva, do que ele saiba todos os passos. A cartilha, isso não é tão importante, não é tão relevante. Então, acho que o bom dançarino, ele sabe usar no momento certo, né? Acho que é isso. Respondido? Cara, mais do que respondido. Muito obrigado pela paciência e o carinho com a gente aqui. Pessoal, fica o convite para vocês aí, seguir a Academia Ritmo, seguir Robinho e Evelyn também nas redes sociais. É isso aí. E muito obrigado para vocês aí que acompanham a gente.